De muita angústia, né? O que motivou a organização desse seminário de pesquisa em cima da hora. A Raíssa foi contactada semana passada, acho que na quinta-feira, e prontamente atendeu o nosso convite para participar dessa mesa, de maneira muito solidária aqui a tudo que está se passando, né, no Instituto de Economia. Esse é um seminário que, em geral, é organizado para pós-graduação, para discutir os temas da pós-graduação, mas foi incitado, mobilizado em torno de uma série de eventos que estão acontecendo e que estão vindo à tona na graduação aqui do Instituto de Economia, né? São sucessivos casos, numerosos casos de assédio, perseguição, formas variadas de violência contra alunas do Instituto de Economia da UFRJ. A gente sabe de uma série de medidas que estão sendo tomadas do ponto de vista administrativo pela direção, mas a gente também acredita que uma série de medidas do ponto de vista do letramento feminista, do letramento antirracista, né, de uma compreensão da totalidade das formas de violência que se manifestam na nossa sociedade, são essenciais para um processo de transformação social, né? Então, para além das manifestações, né, e para além dessas medidas que a direção e que o diretor acabou de entrar, além das medidas de caráter punitivo que a direção está levando adiante, do ponto de vista de acompanhar e saber do que são, né, esses casos que estão se dando aqui dentro do Instituto de Economia, a gente precisa muito avançar no sentido de um letramento mais amplo do nosso corpo social, né? Todo ele. Isso é uma responsabilidade nossa, de professoras, professores, claro, direção, e dos vários coletivos que, felizmente, têm se mobilizado, têm se organizado para dar vazão a essas denúncias. Então, é uma forma da gente dar um pontapé nesse processo concomitante ali, né, de acolhimento, né, desses casos, de entendimento, né, desses casos e, ao mesmo tempo, de promover uma mudança estrutural, né, uma mudança estrutural que, enfim, para além dos muros da universidade, mas a universidade tem a responsabilidade de ser protagonista nesse processo de transformação social, né? Nesse contexto, assim, não tem como não falar, né, da enorme falta que a professora Margarita Oliveira faz, né, nesse momento, para todas nós. É tremenda essa falta, né, é o nosso farol nesse momento, né, eu não me sinto assim, nem um pouco qualificada para estar aqui compondo, né, essa mesa. Eu pedi ajuda para as universitárias, para a Yasmin, para me apoiar na formação e na composição aqui dessa mesa, para, enfim, né, fazer frente a esse desafio que a gente está enfrentando. Acho que a Yasmin mais tarde vai querer falar um pouquinho disso aí ao final. Por outro lado, eu fico muito contente, muito feliz de ter a presença aqui da Raíssa Ruas. A Raíssa é uma referência, para mim ela é um monumento em teoria de reprodução social, né? Ela foi se consolidando de forma muito jovem, né? Ela é muito jovem e se consolidou de maneira muito rápida como uma referência, porque ela tem uma abordagem que é bastante radical e dá respostas de uma perspectiva, como vocês seguramente vão ver agora, muito totalizantes para o que a gente está, para o tamanho da coisa que a gente está enfrentando, né?
Então, isso eu acho que é uma enorme contribuição assim, da abordagem teórica da Raíza. A Raíza ela é professora agora, né, desde o semestre passado, da Escola de Serviço Social da UFRJ, doutora em Teoria e Filosofia do Direito pela UERJ, e autora de um livro que saiu no ano passado, chamado Unidade na Diversidade, esse título maravilhoso, né, que remete a Marx, de um lado, e em seguida a teoria da reprodução social e o feminismo para os 99%. Além disso, ela tem um histórico muito importante de militância junto ao movimento negro, ao movimento feminista, é uma advogada popular, tem uma ampla trajetória aí junto a ONGs e uma atuação social muito importante. E, como eu falei, ela traz essa abordagem imprescindível aí, no meu entendimento, da totalidade, né? Dessa construção de uma teoria unitária que trate classe, raça, gênero e sexualidade de uma maneira não hierarquizada e para a gente entender essas formas de constituição, né, de como é que essas formas de opressão são partes constitutivas do próprio capitalismo, tá? Então, uma satisfação, eu agradeço muitíssimo a solidariedade da Raíza ter aceito esse convite em cima da hora e uma enorme honra tê-la aqui conosco. Muito obrigada. Imagina. Obrigada. Bem, posso seguir ou Yasmin vai... Por favor. Você quer fazer um comentário sobre a marca agora ou no final? Posso fazer agora? Por favor. Bom, eu primeiro queria agradecer ao Pepe, né, a Isabela e a Carlinha por acolherem essa demanda das alunas, tanto das alunas de graduação quanto da gente, né? Eu estou vendo várias das integrantes da REME, que é a Rede de Mulheres da Pós-Graduação de Economia, que é tanto do Pepe quanto do PPG e do PPED. E eu estou aqui basicamente também para fazer esse apoio, né, de certa forma, representar um pouco a Marga, se eu puder, muito difícil de poder, mas também para mostrar, né, a nossa solidariedade enquanto mulheres na pós-graduação com todas as situações que estão acontecendo, enfim, com as alunas da graduação e que são claramente assim, inadmissíveis, né, no nosso entendimento. E a Marga, eu acho que era a grande representante aqui no Instituto de uma pessoa que esteve sempre disposta, de uma maneira extremamente carinhosa, né, e tranquila, a debater com essas visões que vêm permeando, de certa forma, o imaginário de alguns alunos, né? Então, essas noções que a gente poderia, de alguma forma, como mulheres na economia, sermos, né, desqualificadas, sermos inferiorizadas. Então, acho que a Marga faz muito essa pauta, né, e é muito difícil, assim, só de pensar da gente não ter disciplinas da Marga mais aqui, não ter mais extensão. Então, esse papel da gente, de alguma forma, coletivamente, como ela sempre fazia tudo, né, coletivamente, nos mobilizarmos para suprir também essas pequenas faltas. Então, agradecer muito para todos vocês que estão aqui hoje. Obrigada, Yasmin. Obrigada, Isa. Bem, gente, boa tarde a todas as pessoas que estão aqui. Acho que agradeço muito o convite, também o chamado, mas principalmente a responsabilidade coletiva de colocar de pé esse debate, essa mesa, esse espaço, num momento como esse. E aí, quando eu falo um momento como esse, é um momento como esse para o IE, né, para o Instituto de Economia da UFRJ, mas também para toda a sociedade brasileira e para toda a sociedade mundial. Né? A gente vive um momento muito difícil da história da humanidade, assim, então eu acho que a gente precisa, de fato, de espaços como esse, e mais do que isso, né? Que as pessoas decentes cada vez mais assumam a sua responsabilidade sobre esses processos. Então, eu queria primeiro saudar a iniciativa, a resposta institucional que o Instituto de Economia tem dado aos casos que têm sido denunciados, e saudar a memória da Marga, né? Eu acho que não é nunca muito, né? Nunca vai ser demais falar, lembrar, e dizer que estamos aqui para honrar esse legado também, né? Para honrar o legado de uma mulher que nos ensinou tanto e que fez com que esse instituto olhasse, né, para essas questões de outra forma, né, e considerasse no corpo institucional desse espaço a economia política feminista, né, como uma área, né, da economia de tanta importância quanto as demais áreas da economia. Então, acho que, primeiro, iniciando fazendo essa saudação, e dizer que é isso, né? Eu
vim prontamente atendendo aí o chamado, porque eu também estou aqui do outro lado da rua, sou professora da Escola de Serviço Social, né? Então estou aqui no prédio em frente e a gente enfrenta, né, questões como essas cotidianamente também ali, né? E também eu sou formada em Direito, enfim, toda a minha trajetória, graduação, mestrado, doutorado foi na Faculdade de Direito da UERJ, né? E também lá eram debates que a gente enfrentava no cotidiano, né? Então, na época que eu estava na graduação, as alunas da pós e da graduação, né, fundaram um coletivo de mulheres justamente para debater questões como essa, né? E do coletivo de mulheres nasceu um coletivo negro LGBT que também discutia como estavam ausentes do corpo institucional daquele espaço acadêmico esses temas, né? Tanto quanto tema de pesquisa, tanto quanto tema de responsabilização coletiva. Então, acho que é algo que a gente precisa refletir sobre o tempo que a gente passou em silêncio, né? E não conseguindo fazer com que esses assuntos fossem, de fato, abraçados pelas instituições como parte do corpo institucional, né, dos espaços, né? Então, tal qual a sala, os tijolos, o concreto, o teto, também as opressões de gênero, raça e classe que estruturam esse prédio, esse espaço acadêmico e as áreas de conhecimento que aqui se encontram, né? Então, acho que essa é a primeira coisa, assim, falar um pouco, né, quando a gente estava pensando o título um pouco, né, nessa correria de vamos fazer qual título que vai ser, a gente pensou nesse título, né, Violência de Gênero, Raça e Capitalismo, do assédio cotidiano à acumulação de desigualdades, justamente para trazer a perspectiva em duas frentes, né, na frente cotidiana do que a instituição precisa fazer e como a gente fala sobre a importância dos processos de denúncia e de responsabilização quando os casos aparecem, mas também numa dimensão estrutural e institucional. E aí também eu não sei quanto tempo eu tenho, Isa, boa lembrança, me veio agora, marca o tempo, senão eu vou ficar falando aqui até amanhã, né? Me parem, talvez 20 minutos, não sei, antes de abrir para o debate. Só para também a gente não se perder, né? Porque eu poderia ficar aqui horas falando com vocês, principalmente sobre a segunda dimensão, que é a dimensão estrutural, que eu acho que a gente ainda discute pouco, né? Qual é o significado de fato dessas opressões para que o modo de produção capitalista exista, para que as formas sociais do capitalismo se reproduzam, né? Para que a vida e a ordem social, tal qual ela exista, se reproduza da forma como ela se reproduz. Então, eu vou falar um pouco disso já, mas antes queria falar sobre os casos em si, né? Eu soube, né, enfim, que alguns casos vieram à tona dentro da graduação, né, entre alunos, e aí isso também já é algo que chama muito a atenção, né? A gente estava comentando ali antes, eu tenho, enfim, sou mãe de 2 crianças pequenas que ainda estão na fase pré-escolar, né? E a gente já está fazendo letramento racial e de gênero na creche, né? E falando sobre isso na creche das crianças, porque elas com 2, 3 anos já reproduzem falas, né, que são falas misóginas, são falas racistas, são falas que reproduzem o cotidiano dessa sociedade. É claro que com 2, 3 anos elas não fazem isso intencionalmente, né, elas não têm um raciocínio complexo para fazer isso de uma forma direcionada e proposital, mas a falta de intervenção, né, nessa reprodução das falas faz com que elas cresçam naturalizando essas questões e cristalizando essas compreensões dentro, né, da cabecinha delas, e assim que a gente chega aqui hoje, né? Então, a gente estava falando sobre esses movimentos que existem hoje na internet, que depois de 15 anos, talvez, de total desregulação, né, nas redes sociais, na internet, né, de falta de intervenção do Estado, tem um cenário no qual essas ideologias misóginas, racistas, nazistas, fascistas, né, muitas vezes se reproduzem sem qualquer tipo de mediação. E a gente tem gerações hoje chegando na universidade, gerações que passaram, né, na escola já demonstravam esses comportamentos e também por falta de intervenção chegam na universidade demonstrando esse comportamento de uma forma explícita, né, corporal, inclusive, né, física. Então, acho que isso é algo para a gente refletir, porque até algum tempo atrás, né, o assédio, embora estruturante desse espaço, ele muitas vezes ainda acontecia velado, né? Ele ainda acontecia num espaço interpessoal com um certo constrangimento, digamos, ainda que hipócrita, né, do ato em si, um certo constrangimento. E agora, cada vez mais, isso se torna uma ideologia defendida
pessoas publicamente, né, por grupos, inclusive, por grupos organizados, e grupos organizados internacionalmente. Então, não é pouca coisa, né? São os mesmos grupos que vão atacar os sistemas democráticos, né? Que vão atacar a Constituição brasileira, que vão atacar as formas constituídas e também os ganhos de todos os movimentos sociais, né? Não só dos movimentos feministas. Então, acho que essa é uma primeira coisa que eu queria chamar a atenção, né? E aí é muito importante que a denúncia aconteça e que a documentação dos casos aconteça, né? Então, que não só se denuncie, mas que a gente consiga ter mecanismos institucionais para documentar o que acontece, enxergar os padrões de como acontece e enfrentar essa questão, com letramento, mas também com responsabilização, né? A responsabilização das pessoas que promovem essas agressões, ela é muito importante. E ela não necessariamente precisa se dar na chave do punitivismo, vejam, não necessariamente é algo de aplicar uma pena, uma punição, então faz um boletim de ocorrência policial e se encarcera essa pessoa, porque, primeiro, que as coisas não funcionam dessa forma, né? E a gente tem, hoje, como parte do próprio sistema de justiça, as relações de desigualdade de gênero, raça e classe se manifestam, né? Então, a gente não vive numa sociedade na qual o boletim de ocorrência vira, de fato, justiça, né? Digamos assim. Isso não é assim que as coisas funcionam, né? E muitas vezes acontece com a vítima um processo de revitimização na denúncia, né? Então, é muito delicado também que a gente apele só para as vias formais já constituídas. A gente precisa enfrentar essa questão discutindo, inclusive, novos mecanismos para lidar com essas denúncias e para lidar com a resolução desses problemas, né? E é muito rico que a gente esteja no espaço da universidade, porque é daqui que vão sair, né, esses novos mecanismos, essas novas formas de pensar as instituições que existem, né? Então, é no diálogo entre o Instituto de Economia e a Faculdade Nacional de Direito e a Escola de Serviço Social e os movimentos sociais que estão aqui dentro dessa universidade também estruturando, né, os projetos de pesquisa, os projetos de extensão que têm o potencial para propor novas formas, né? Então, eu quero falar um pouco sobre isso, né? Sobre exatamente por que a gente precisa pensar outras formas de lidar com isso, né? Acho que quando a gente fala, né, do assédio, e aí a gente está falando do assédio sexual, né, mas também do assédio moral cotidiano, e muitas vezes o assédio sexual ele começa com o assédio moral, vira o assédio sexual e termina com o assédio moral, né? E aí a gente, no ambiente universitário, a gente precisa muito falar sobre isso, né? É muito importante que a gente pense o quanto que essas opressões, elas transbordam o nível do interpessoal, né? Então, embora a gente esteja vivendo um momento importante de denúncia, que vai se concentrar em casos concretos, né, que envolvem efetivamente 2, 3, 4 pessoas, né, que estavam ali envolvidas, enfim, na situação, é muito importante que a gente leia esses casos com um olhar estrutural, né, com uma leitura que consiga nos levar desse caso concreto a uma dinâmica mais macro do porquê que esse caso acontece dessa forma, né, e se expressa dessa forma. E aí eu falei que essa era a segunda coisa que eu queria trabalhar hoje, né? Acho que, já entrando nisso, assim, quando a gente fala que o capitalismo é estruturado, é uma sociedade de classes estruturada pela raça e pelo gênero, né, o que exatamente isso significa? Eu acho que essa é uma pergunta importante para todos nós, assim, no ambiente acadêmico universitário, né? O que a gente quer dizer com isso? Né? E por algum tempo, muitas teorias no campo da sociologia, também no campo, né, mesmo no campo crítico, feminista, inclusive, elas trataram essa questão de uma forma dualista, separando um pouco o político e o econômico, a dominação e a opressão e a exploração, né? Como se elas não formassem uma totalidade entre si. Então, embora elas se combinassem de algumas formas, essas relações elas não fossem co-constitutivas, né? E a gente está hoje num esforço coletivo de dar conta, de superar essas visões dualistas, né? Elas não foram inteiramente superadas ainda, elas estão ainda em grande parte do pensamento social, crítico, inclusive, né? E tem algumas perspectivas críticas, como a teoria da reprodução social, né, que vem
a partir do legado de algumas intelectuais importantíssimas, inclusive brasileiras, né? A gente poderia falar da Eliette Safiotti, a gente poderia falar da Lélia Gonzalez, né? São mulheres que estruturaram o seu pensamento de uma forma unitária e que deixam para a gente um legado para pensar essas questões sem esse dualismo. Porque o dualismo ele faz com que a gente encapsule a questão da violência de gênero e de raça no interpessoal, ou na esfera, no máximo na esfera política da dominação, né? E a gente não consegue perceber o quanto que essas relações pessoais ou interpessoais cotidianas, elas são expressão de uma relação de exploração e de expropriação contínuas, né? E elas retroalimentam essas relações. Então, por exemplo, se a gente tem uma teoria crítica que vai discutir o valor e o trabalho na sociedade capitalista, né, ainda as teorias dominantes, ainda hegemônicas, ainda vão discutir isso sem necessariamente abordar o gênero e a raça nessa discussão. E vocês, como estudantes de graduação e pós-graduação em economia, sabem disso, né? Vocês vão ter aula de economia política, né? Enfim, inclusive de teoria política, de direito, que eu sei que vocês têm disciplinas de direito também aqui no curso, enfim. E essas disciplinas, elas vão acabar separando. Então, nas disciplinas de teoria política e de direito, raramente vai se falar da exploração ou da expropriação, né? E nas disciplinas de economia política, ou história da economia, etc., raramente vamos falar da dimensão do gênero e da raça. E não é à toa, né? É justamente essa forma dualista de ver o mundo, de pensar o mundo, ela é estruturante da modernidade da sociedade ocidental. E é com ela que a gente precisa romper quando a gente fala em pensar novas formas de lidar e de enxergar essas questões, né? É entender que essa mulher, essa pessoa, né? Essa pessoa não binária, essa pessoa LGBTQIA+, né? Que vai sofrer uma agressão no dia a dia dela, né? Essa agressão, ela não é uma agressão isolada para essa pessoa, né? Então a gente precisa começar daí, né? Essa pessoa, geralmente, né? Eu acho que quase sempre, ela foi criada vivendo uma série de microagressões, né? E aí essas microagressões, elas contribuem, inclusive, para que essa pessoa tenha dificuldade de perceber a violência e de denunciar a violência. Então, essa violência num ambiente universitário, ela tem um impacto muito grande na vida dessa pessoa e da coletividade na qual ela está inserida, no sentido de que faz com que ela permaneça no lugar social que lhe foi destinado desde o nascimento na sociedade de classes, né, na sociedade capitalista. Então, é uma forma muito efetiva de reproduzir e de continuar, né, construindo novas formas de opressão e de manutenção das coisas como elas são, né? Então, essa pessoa, ela vai sofrer, primeiro, né, psiquicamente, numa dimensão outra, né, do que se a gente for falar, por exemplo, né, e a gente sabe que homens cis, branco, héteros, né, também sofrem opressão e também podem sofrer assédio moral, sexual, etc. Mas o significado dessa violência para esse indivíduo é diferente do significado da violência para uma mulher, é diferente do significado da violência para uma pessoa LGBTQIA+, e é diferente do significado da violência para uma pessoa negra, uma pessoa indígena, né? Então, isso é algo que a instituição também precisa ter em mente quando for pensar soluções, né? Então, e não é à toa que é diferente, né? A gente vive, né, num país, e é muito interessante, que agora eu lembrei, uma vez eu ouvi de um colega, um professor de uma universidade federal, não é da UFRJ, né, mas economista, que a gente fala muito sobre escravidão quando a gente fala sobre raça, né, e quando a gente fala sobre gênero, que a gente ainda fala muito como se a escravidão fosse a origem de todos os males e como se fosse ainda sobre a escravidão, né? E aí ele reclamava que a gente tinha que falar mais sobre o aqui e agora, que a escravidão já tinha passado, né? E aí agora eu lembrei disso, porque é realmente, assim, muito interessante, né? A gente tem essa percepção de que a escravidão é algo, de fato, que ficou no passado e, de fato, né, a gente tem intelectuais que chamam a nossa atenção para o presente, mas quando a gente encara a coisa também com esse olhar dualista, de separar o passado e aqui e agora, a gente incorre no mesmo erro de não conseguir perceber o quão estrutural e qual é o significado dessa violência aqui agora, né? Então, acho muito importante que a gente traga a escravidão para essa conversa, sim, né? Que a gente traga os processos, né, da própria formação social brasileira e latino-americana, mas mais do que isso, da própria formação do capitalismo global para essa discussão. Porque enquanto a gente continuar fazendo essa discussão em termos dualistas,
seja ele em qual for, de separar, como eu estava falando, a economia da política, ou de separar a formação social brasileira da formação do capitalismo global, né, como se fosse também um problema da periferia, a gente vai ter a dificuldade de entender o significado social disso tudo e como que isso se dá. Né? Não é à toa que essas formas de misoginia, elas são globais, elas são compartilhadas, elas fazem parte do capitalismo global. Né? Elas não são particularidades do capitalismo independente ou periférico, né? Elas não são nenhuma particularidade do capitalismo central, né? Ou de uma formação social específica, né? E não é à toa, né? E aí, por que eu trago a escravidão, né? Porque eu acho que a gente precisa ter um olhar renovado sobre o significado social e econômico desses 380 anos aí, né, que estruturaram a sociedade brasileira, mas também que moldaram o capitalismo. Né? A gente está falando disso, de um processo de formação do capitalismo sob essas bases. Né? E aí, qual base, quando a gente fala do ponto de vista social? Né? A gente está falando de um sistema, de um modo de produção que foi baseado na separação da humanidade entre aqueles que são e aqueles que não são, entre a zona do ser e a zona do não ser. Né? Onde a pessoa negra, a pessoa africana, especificamente, né? E aí seus descendentes, se encontram na ponta máxima do não ser. Né? E todas as outras pessoas, elas são distribuídas, né, entre essas duas grandes zonas, né, que são amalgamadas, né, o ser e o não ser. As mulheres, enquanto posição social, elas estão permeando essas duas zonas, né? Então, não vai ser a mesma coisa, uma mulher branca ou uma mulher negra. Elas vão estar em lugares diferentes nessas duas zonas, mas, de alguma forma, o fato social de ser mulher a coloca numa posição de subjugação da própria noção de humanidade, da própria noção de ser humano. E quando a gente pensa num modo de produção que se desenvolveu a partir de instituições baseadas no direito, no Estado, né, nessas formas, a forma jurídica, a forma política, que foram sendo desenvolvidas a partir da noção de humanidade, na verdade, de homem, né, do direito dos homens, do direito do cidadão, do direito, né, do ser humano, o que significa ser humano conta muito para como que essas vidas vão se desenvolver e quais as capacidades de florescimento essas pessoas terão dentro desse modo, né, de existência social. Né? Então, isso é algo para a gente pensar. O Frantz Fanon, né, um pensador fundamental que acho que todo mundo tem que ler, ele vai desenvolver essa noção de zona do ser e zona do não ser, né? Pensando o colonizado. Né? E quando ele fala o colonizado, ele está pensando esse sujeito racializado, localizado territorialmente, né, do ponto de vista do capitalismo global, nessa escala do ser e do não ser. Né? E é bem importante a gente pensar que, olhando para o Brasil especificamente, né, a gente tem um processo de formação social totalmente calcado, né, nessa lógica do ser e do não ser, no qual o estupro da mulher negra é um elemento fundante da nação. É um elemento fundante da nação. Ainda que as nossas formas de miscigenação também tenham se dado pelas vias da solidariedade entre as diferentes raças, entre as classes, né? Olhando para o proletariado atlântico, né? Ele é multirracial, sempre foi, multiétnico, né? Inclusive. Mas, do ponto de vista institucional, do que forjou o Estado-nação brasileiro, do que forjou as instituições nacionais, o terror sexual, né, e o terror racial, eles estão presentes o tempo inteiro. Né? Eles estão presentes em como a própria forma política, a forma jurídica emergiram nessa sociedade. Né? Então, as instituições e as formas de punição e de responsabilização e de acesso à justiça estão moldadas por essas relações. Né? Isso é muito importante da gente parar e pensar o que significa isso. Por isso que eu estava falando, né? As formas que já existem não necessariamente vão ser suficientes para dar conta. E daí o letramento como um momento muito importante. A nossa educação coletiva, popular, né, pedagogicamente pensada como uma educação emancipatória, né, é muito importante para a gente conseguir consolidar alguma saída. Porque, do ponto de vista jurídico, e aí apelando um pouco, né, para o meu campo ali de conhecimento, o Estado brasileiro, né, segundo a criminologia crítica latino-americana, que eu acho que é uma tradição muito importante dentro do direito, né,
o Estado brasileiro ele é constituído da legalidade formal, mas essa legalidade ela é forjada sobre uma esfera subterrânea, né, digamos. Eles usam essa palavra que eu acho muito interessante, né? Existe o direito formal e existe o direito subterrâneo, né? Qualquer pessoa periférica ou favelada, se tiver aqui nessa sala, vai saber falar, né, o que significa essa dualidade o quanto o público e o privado se entrelaçam de uma forma muito explícita em alguns territórios, não à toa territórios negros, né? Territórios nos quais o Estado não está necessariamente presente pelo seu viés de intervenção social, ele está presente apenas pelo seu viés punitivo, e essa punição se dá para uma lógica que é público e privado, é uma parceria, basicamente, né? Eu tinha um professor, o professor Nilo Batista, grande criminólogo, que ele chamava de parceria público-privada avant la lettre. Tipo, ele falava assim do direito penal no momento da escravidão, né? Ele falava, no nosso momento de acumulação primitiva de capital, se constituiu um direito penal que era, ao mesmo tempo, uma parceria público-privada. Por quê? Porque os senhores de escravos, né, as pessoas que eram membros da classe dominante, elas tinham o poder de punir as pessoas escravizadas e elas delegavam essa punição para o Estado, muitas vezes. Então, eles levavam as pessoas escravizadas à delegacia, pagavam para o Estado açoitar a pessoa, muitas vezes, né? Era essa forma de construção social, né, que foi estabelecendo as nossas instituições, né? Já no processo de emancipação, né, e a gente sabe que a nossa emancipação foi um processo lento, gradual, né, negociado, né? E eu estou falando da abolição da escravidão, não só da nossa ditadura, né? Estou falando da nossa abolição. Foi um processo muito, né, constituído e guiado pelas elites nacionais para que elas não perdessem a sua posição social, né? Nesse processo de transição, também o gênero e a raça tiveram um papel fundante e muito importante, né? Então, a gente teve um processo no qual essas instituições estatais que funcionavam numa lógica público-privada regeram também os sistemas de liberdade, os sentidos de liberdade, os sentidos de autonomia, os sentidos do que significa ser um cidadão, né, nessa sociedade brasileira nascente, né? A gente está falando disso, assim. E aí, pensando um pouco nisso, né, me vem também... eu não sei se vocês têm familiaridade nesse processo, né, com a instituição da alforria, né? É uma instituição que foi muito importante para o nosso processo de abolição, e as pessoas elas tinham o direito de comprar alforria, as pessoas escravizadas, né? Só que 90% das vezes essa alforria ela era uma alforria onerosa ou condicionada, né? O que isso quer dizer? Que a pessoa comprava a sua liberdade. E quando ela comprava a liberdade, tinha uma série de condicionantes nessa liberdade. Então, muitas vezes, mesmo com uma carta de alforria comprada, estava escrito lá nas letras miúdas do contrato, era um contrato, que a pessoa, por exemplo, teria que ficar servindo aquela família até a morte dos seus donos, né, dos seus antigos senhores, para de fato ser livre. Então, a pessoa tinha um status jurídico de libertanda, em processo de emancipação. E a grande maioria das nossas pessoas, né, ex-escravizadas foram libertandas em algum momento, porque a gente sabe que o processo de abolição se deu por essa via, majoritariamente. Quando se assinou a Lei Áurea, muita gente já estava livre porque tinham instituições formais do nosso direito que faziam com que o processo se desse dessa forma. Essas pessoas, 90% das vezes, ficavam endividadas para comprar sua alforria, então contraíam crédito, e aí ó, o sistema, né, se forjando. A gente está falando do momento de acumulação primitiva de capital, de formação de um Estado-nação novo, né, aqui dentro. E a gente está falando de um movimento que se institui com base no crédito, a própria reprodução da vida daquela pessoa, do seu grupo social, está condicionada, né, a conseguir crédito, né, a ter o crédito, a comprar a sua liberdade e a continuar trabalhando como se escravizada fosse, talvez por 20, 30 anos, até aquela família, ou aquele dono, né, antigo dono, morrer, e aí sim ser livre. E como é que ficava o status jurídico dos seus filhos? Uma grande pergunta. Pois é, muitos tribunais receberam processos de pessoas escravizadas que, durante esses 20 anos de espera pela liberdade, tiveram seus filhos, etc., e os filhos eram considerados escravizados. E aí essas pessoas negras iam aos tribunais dizer, mas eu sou libertanda, né? Meu filho
A lei que vigorava era a lei de que o status social da criança seguia o da mãe, ao contrário de toda a Europa, que era já patriarcal nessa época, né? Aqui o direito à herança se dava pela via, o status social, né, era herdado pela via da mãe. E se a mãe fosse libertanda, não teria que ser também o filho libertando, ou pelo menos liberto? Né? Isso foi uma questão que os tribunais brasileiros tiveram que lidar e produzir jurisprudência, e foram muitos os processos nesse sentido, mas que enquanto não se resolvia, aquela pessoa livre, já que tinha ganho o status de humano porque comprou, né, adquiriu esse direito, continuava submetida ao terror sexual e ao terror racial, e seus filhos e as gerações seguintes cotidianamente. E aí eu estou tentando falar para vocês um pouco de uma dimensão mais institucional, para dar um pouco essa noção do como as instituições foram forjadas e como elas vão reproduzindo isso, por mais que isso vá mudando de forma, né, há um modus operandi que é calcado nessas relações. E isso é tão visível que ele transborda também não só do institucional, mas para as nossas relações interpessoais. Então, muitas vezes a gente está criando os nossos filhos hoje e a gente reproduz falas que são pura herança escravocrata e a gente não se dá conta. Né? Nós aqui fomos criados ali na década de 90, né? Eu fui criada na década de 90 majoritariamente. Eu vou lembrar, né? Era muito comum ouvir mãe, pai, adultos, né? Engole o choro. Tá chorando? Eu vou te dar motivo para chorar. Né? E aí vai chorar. Quem não ouviu, gente? Assim, década de 80, 70, era mais comum ainda. Né? O engole o choro, o não pode chorar, o eu vou te dar motivo, a forma de lidar com a criança como não humano, né? Ou então como um humano de qualidade inferior, tem a ver muito, e era muito calcada também, na forma como as pessoas se relacionavam entre si até então. São heranças sociais muito fortes. Né? O vou te dar motivo para chorar. Né? Quando a gente para pensar o quão violento é falar isso para uma criança, e de fato, muitas vezes os pais batiam, né? Muitas vezes, né? Depois isso foi mudando, mas enfim, a gente já não bate mais tanto quanto a gente batia há 20 anos atrás nas crianças, né? Eu espero. Tem muito disso, né? Do quanto que isso está presente, né? Isso está presente no dia a dia. E não é diferente com assédio sexual, não é diferente com as formas de tentar fazer com que as pessoas se subordinem à sua vontade, ao seu poder, instituído num lugar, mesmo que seja micro, né? Então a gente está falando de um departamento, às vezes, a gente está falando de uma faculdade, a gente está falando, às vezes, de uma sala de aula, às vezes a gente está falando de um grupo de amigos, né? Mas a gente tem relações de poder nesses espaços que estão forjadas nessas relações muito mais estruturais e estruturantes de quem nós somos enquanto sociedade. Então, se não formos vigilantes, né, sobre como nos relacionamos entre nós, possivelmente a gente vai reproduzir essas relações inconscientemente. E aí, quando isso vira uma ideologia particular de um grupo, né, que vê na misoginia uma forma de poder, né, isso fica muito mais desafiador de lidar. Né? Apesar de ser mais fácil, porque a gente identifica onde está, né, às vezes é mais difícil quando é velado. Mas também é mais difícil do ponto de vista de qual solução se dá. Porque você tem uma pessoa falando que você precisa morrer na sua cara. E aí? Qual é a sua resposta para isso? Né? Ou então que você tem que ser estuprada para ser considerada alguém. Né? Ou então que... Né? Então, isso é algo para a gente pensar. E não é à toa, eu já vou concluir, porque eu acho que eu já passei meu tempo, não sei como é que tá. Maravilhoso. Não sei como é que tá, porque a Isa tá... Tá. Só para concluir, para vocês poderem fazer perguntas também, a gente trocar um pouco, né? Não é à toa que o movimento Red Pill, gente, esse movimento que é hoje um dos mais conhecidos, e eu não acho que é o único, né? Acho que tem vários na internet, mas é um dos mais conhecidos, é um movimento que ele é profundamente racista também. Ele não é um movimento só misógino, porque não existe movimento só misógino. Né? Não existe, assim como não existe movimento só racista, não existe nazismo sem patriarcado, sem heterocis, né, normatividade. Né? Não existe fascismo e um Estado fascista, autoritário, sem essas formas estruturantes de opressão. Né? E ele é profundamente racista, e eu tenho visto algumas discussões que falam desse lugar, né? Porque é um movimento supremacista. Né? As pessoas que estão envolvidas, elas querem ter algum tipo de superioridade social, ou acreditam que tem, né, ou acreditam que podem adquirir através da violência essa certa superioridade, né? Mas como que essas pessoas muitas vezes são pessoas, né, que
veem na mulher branca, né, a mulher estuprável, que deveria ser a sua esposa, que deveria estar subordinada e que não está, né? E como fica a mulher negra ou a mulher racializada nessa discussão, né? Eu acho que eu queria terminar com essa reflexão, assim. E dentro da tradição radical negra, que é uma tradição intelectual desenvolvida por militantes, ativistas, intelectuais da diáspora africana, ao longo de todo o século XX, uma vasta tradição, né? Tem uma versão mais atual dessa tradição, que é intitulada afropessimista, né? Porque eles acreditam que não tem muita solução para isso, né? Que realmente destruir essa sociedade e fazer outra nova, porque a raça ela é tão entranhada que não tem muito para onde sair. Mas eles trazem uma reflexão, né? Enfim, eu tenho discordâncias com o todo da reflexão, mas tem um ponto que eu acho muito interessante, que é nessa discussão de zona do não ser e de terror sexual estruturante contra a mulher negra, onde a mulher negra, e aí a racializada no geral, mas a mulher negra em particular, né? Ela está nesse polo mais absurdo, né, da não-humanidade. Ela não é estuprável, vejam. Para essa tradição eles falam isso, porque ela não é sequer humana. Isso pode ser estuprável quem tem um status de humanidade. Isso não quer dizer que ela não seja estuprada. Ela é estuprada fisicamente, cotidianamente, muitas vezes. De uma forma e simbolicamente o tempo inteiro, tá? Simbolicamente o tempo todo, né? Mas fisicamente, na maioria das vezes, inclusive a maior parte das mulheres que sofrem violência sexual são mulheres racializadas, né, e periféricas, mulheres das classes subalternas, né? Mas essa teoria vai dizer que socialmente o significado do estupro dessa mulher sequer conta. Então, não é que esse Red Pill não vai focar nessa mulher, é que ele não, já está dado que ele é autorizado a invadir aquele corpo. E que aquele corpo não representa para ele sequer uma competição no status dentro do que significa ser humano. Então, essa mulher está, né, ali. E aí, a mulher branca ela precisa ser domada e recolocada no lar. Porque essa é a ideologia misógina deles, né? Recolocada no lar como fábrica dos cidadãos do seu Estado, né? Enfim... Tem ali toda uma ideologia do que significa a mulher respeitável estar ocupando esses espaços que ela não deveria ocupar. E a gente viu recentemente isso em muitos episódios da sociedade brasileira. A gente viu o caso de Cefete. Você entra e mata uma chefe no trabalho, em plena luz do dia, né? Porque estava em sofrimento psíquico. Que sofrimento psíquico é esse que tem direção, né? Ele não é um sofrimento psíquico qualquer. Ele está determinado por estas relações e não outras. Estas relações. Ele não é aleatório, né? Ele não é algo que aconteceu com aquele indivíduo na infância, porque a mãe, não sei o quê, porque geralmente é a mãe, né? Porque é tudo tão misógino que geralmente tem uma mulher lá atrás que errou com aquela pessoa e aquela pessoa desenvolveu aquela forma, geralmente, né? Então, assim, não é sobre isso, né? É sobre o institucional e estrutural. Então, se a gente não começa a mudar as nossas instituições aqui agora, não tem saída mesmo, não tem saída. É um pouco isso. Para a gente pensar onde que a gente aloca recursos, onde a gente coloca energia, para onde que a gente está olhando. Bora trocar? Obrigadíssima, Raíssa. Queria Então, bora. Bom, primeiro agradecer, é muito interessante, principalmente vindo do direito, né? Então, essas compreensões diferentes a partir da TRS. E aí eu fiquei pensando, na verdade, eram duas questões, mas se você quiser, você responde o que você quiser. Eu queria te perguntar primeiro em relação a essa questão, né, de que hoje em dia parece que se normalizou ter orgulho, né, de ser misógino, racista, enfim. Como você vê essa transformação, inclusive estrutural, né, desse comportamento que passa a normalizar de alguma forma e achar interessante enfim, que esses homens, né, em sua maioria brancos, coloquem explicitamente o ódio que eles sentem, né, em relação às mulheres que, enfim, de alguma forma estão se emancipando, né, para usar uma palavra meio complicada, em relação às populações que não são brancas. E também a ligação que você vê, ou se você vê alguma ligação, entre os próprios movimentos que a gente vê aí na internet,
de mulheres, né, dessas, como que se fala, né, mulheres que se tornam donas de casa de luxo, essa ideologia da mulher que fica em casa e se grava cozinhando, sei lá, um cereal do começo, né? Então, como isso também implica nessa transformação da própria mentalidade das mulheres a partir do avanço desses movimentos de luta antirracista, de luta feminista, em geral. Boa. Vamos pegar coletar mais, vamos pegar alguns. Você quer vir aqui na frente falar, Fred? Porque a gente vai precisar do microfone. Não, o microfone agora ele vai até a pessoa muito chique, né? Não, gente, eu só queria agradecer a presença da Raíssa aqui, em nome do Instituto de Economia, tá? Dizer da importância desse evento. Esse evento foi chamado após algumas denúncias que aconteceram aqui no Instituto e que nós estamos preocupados e estamos atuando nesse âmbito, tá? E dizer da alegria de ver aqui essa sala tão cheia, tá? Mas também ver homens também aqui presentes, mas dizer que a proporção não reflete a proporção no Instituto de Economia e que, portanto, a gente tem muito trabalho ainda para fazer, tá? E eu gostaria de contar com os coletivos aqui presentes na conscientização da comunidade do Instituto de Economia sobre a importância do respeito humano. Eu acho que a importância de se reconhecer a humanidade dos outros e a importância de ter um bom convívio. Aqui eu podia falar do respeito ao artigo 2º da Constituição, mas não é essa a questão. A questão é de ter solidariedade, de ter respeito ao próximo. E eu gostaria que, assim, contar com esses grupos aqui presentes para que nós possamos fazer o letramento, usando a expressão aqui levantada, de toda a comunidade do Instituto de Economia. Eu queria chamar a atenção nesse momento que ontem apareceu no jornal o Globo, né? Houve um professor da UFRJ que foi afastado por conta de assédio. Tá? Então, isso não acontece só no Instituto de Economia, isso acontece em outras localidades, e eu acho que é importante a gente dizer, não, isso não pode acontecer dentro da universidade. Tá? Obrigado. Com certeza. Quem mais gostaria? Comentários? Depoimentos, questões? Pois não. Precisa do microfone, Rafael? Eu acho que vai ter que... porque o evento está sendo gravado. Olá. Obrigado pela apresentação. Eu acho que eu tenho uma dúvida, especialmente eu sendo o grupo que é menos alvo, isso, né, sendo homem branco, cis. Eu tenho uma dúvida muito porque todas essas transformações sociais, todas essas demandas, elas têm uma certa demora de serem adaptadas institucionalmente, né? Tanto universidade, governo, né? As demandas do povo demoram para ser concretizadas na legislação. Então, eu queria ouvir um pouco de você, quais são as pequenas ações que nós, como povo, podemos fazer para tentar auxiliar esse processo, trazer mais conforto e também ajudar no processo, né? Porque eu acho meio complicado ir nesses tipos de palestras, ouvir todas essas coisas que precisam acontecer e eu ficar pensando, tá, o que eu posso fazer agora, assim, para ajudar. Obrigado. Boa. Aqui na frente, se puder trazer aqui. Boa tarde, professoras. Eu cheguei um pouquinho atrasada, não sei se vocês já chegaram a falar, né, por causa desses processos que estão tendo, essas denúncias. Talvez seja interessante se a gente puder falar novamente qual o processo para uma denúncia aqui no IE, na UFRJ, quem que eu posso procurar, entendeu? Porque eu acho que, tipo assim, todo mundo meio que ficou sabendo do que aconteceu, mas eu que estou por dentro ainda não sei o que eu faria se acontecesse comigo. Ótimo. Aqui, por favor. Acho que numa linha parecida, eu também pessoalmente gostaria de saber o que exatamente a gente pode esperar desse caso, assim,
Você falou de medidas administrativas que estão sendo tomadas. Eu acho que é um caso, o que eu vi, né? Não sei se eu também estou sabendo de tudo, mas enfim, um pouco que eu vi, já para mim é muito desesperador de saber que eu estou, e nós estamos, né? Nós mulheres todas aqui, estamos ocupando o espaço de alguém que fala que, não sei, o mal hoje é esse movimento feminista, depois reclama de feminicídio. Eu entendo isso como uma ameaça direta, a nossa presença nesse espaço, enquanto mulheres, alunas de graduação, alunos da pós, professoras, pesquisadoras, mulheres todas, funcionárias, quem mais estiver aqui. Então, eu não quero diminuir a importância da nossa consciência, do nosso letramento, da nossa discussão e da reflexão como um instrumento de transformação. Mas, assim, tem uma coisa qualitativamente diferente no caso de o que a gente está falando, né? Um movimento organizado de misoginia, de ódio violento, que a gente vê. Só no caminho para cá vem mais 2 casos de feminicídio de novo na rede social, todo dia isso, o tempo inteiro. Uma menina amiga das minhas amigas de escola, toda hora isso. E, assim, é uma coisa de uma violência muito intensa, que eu acho que está permeando muito as nossas vidas e que eu me sinto diretamente ameaçada e eu sinto todas nós diretamente ameaçadas no ambiente de alguém que, publicamente, na rede social, vem falar que depois reclama de feminicídio. Então, enfim, eu realmente fiquei muito balançada com essa história e eu queria saber do Instituto mesmo, assim, além da conscientização, o que a gente pode esperar para nos proteger? Porque acho que é um espaço que a gente tem direito de viver sem medo aqui. E eu hoje estou com medo. Se eu tiver que ocupar o espaço com uma pessoa assim, que não tem medo, ele, de falar isso publicamente na rede social dele. Obrigada. A gente vai precisar depois de uma resposta da direção também. Sim, super. Pois não, pode falar. Aproveitar aqui, boa tarde, vou falar bem rapidamente, né? Tem outras pessoas inscritas. Como você citou, o caso do Cefet, eu sou servidora do Cefet, era colega de trabalho, né, das ex-funcionárias que foram assassinadas, e assim, né, chegou num ponto que, para mim, não tem mais como piorar. Né? E aí eu vejo essas medidas aqui, que, como né, a colega aqui atrás falou, são de extrema relevância, mas assim, eu penso que a gente precisa ir um pouco mais. Né? E aí eu queria saber, já complementando também a fala dela, sou recém-chegada aqui no Instituto, estou fazendo pós-graduação, o que a gente pode fazer de fato, né, de prático, para que, além dessas medidas aqui, a gente se sinta segura, protegida e acolhida, de forma que, assim, meu medo hoje não é nem mais o assédio, é morrer, entendeu? Ainda mais como eu tive 2 colegas que foram assassinadas. Então, assim, a gente anda pelas universidades, pelos institutos federais, com medo de morrer. Então, assim, minha colocação seria mais nesse sentido mesmo, né? Acho que sobre o assédio a gente tem bastante informação, a gente sabe o que pode fazer, como denunciar, mas eu acho que a questão já extrapolou até. Né? É mais isso, assim, essa colocação. Vamos pegar uma última e depois a gente parte para as respostas da direção e da Raíssa. Por favor, ali atrás. Professora, boa noite. Te agradecer pela presença e pela fala. Dialogando um pouco com os meus colegas, assim, a minha dúvida é no sentido, quase uma opinião pessoal, talvez, assim, o que a senhora acha sobre o projeto de criminalização da misoginia? Da misoginia. Porque eu sou professor da rede pública e aí a gente tem esse desafio, né? Porque claro que a gente sempre tende a pensar, nós, né, no campo progressista, na educação, na conscientização. Mas, por exemplo, eu dou aula na escola pública, né, lido com a base da população, na periferia, etc. E tudo que a gente fala lá vira letra morta, assim. Eu estou vendo vários relatos de colegas, assim, professoras, que se sentem intimidados pelos alunos, e a gente sempre fica nessa falta de apoio. Porque, por exemplo, fazendo uma analogia com a questão da raça, por exemplo, a gente tem as leis, né, 10.639 e 11.645, que incorporam o ensino de cultura africana nas escolas.
Mas, pelo menos, na minha experiência, isso tem sido suficiente para coibir o racismo. Até porque, como a senhora mesmo falou, as opressões de raça e gênero são reflexos, né, das relações sociais. Então, não adianta nada dentro de sala de aula falar uma coisa para o aluno e o ambiente dele externo à escola refletir uma outra proposta. Eu sou quase como, sei lá, o professor da ética. E eles, né, não ouvem. E aí, pensando nisso, assim, a mesma questão de gênero, por exemplo, ainda entendendo que, por exemplo, qualquer mudança curricular em relação a gênero nas escolas é muito disputada politicamente, causa pânico moral. Então, mesmo, sei lá, uma coisa muito óbvia, por exemplo, não estuprar mulher, pode ser uma coisa polêmica de se falar em sala de aula, porque você vai ter que falar de sexo, de gênero, de biologia. E é muito complicado. E aí nós, professores, muitas vezes, né, digo, na escola, a gente sente falta infelizmente, desse viés punitivista. Porque para onde eu vou correr, sabe? Um pouco isso. Gente, obrigada pela rodada super rica. Eu vou passar primeiro a palavra para a direção, porque tem algumas questões muito objetivas em relação às medidas que estão sendo tomadas e as questões em relação à segurança objetiva aqui das alunas, e depois a gente volta aqui para falar da Raíssa. Bom, vou primeiro falar sobre a questão da denúncia. Quem é no Instituto de Economia o responsável pela disciplina, não pela segurança, mas pela disciplina, é a direção. Tá? Somos eu e Marina aqui, que qualquer denúncia pode ser encaminhada à diretoria, sala 117, ou ao e-mail diretoria@ie.frj.br. A denúncia, para que eu possa fazer, para que a direção possa fazer algo formal, tem que ser formal. Tá? Nós estamos aqui no direito administrativo, nós não somos instância criminal, tá? Nós somos instância administrativa e nós podemos atuar no âmbito administrativo. Vindo a denúncia, nós abriremos ou uma comissão de sindicância ou um processo disciplinar discente, caso seja um discente. Se for um docente ou um técnico administrativo, nós vamos encaminhar para a unidade correcional da UFRJ. E ali será averiguado. Tá? Então, sempre com a garantia de ampla defesa, direito de defesa, todas as garantias, e sempre dentro das normas existentes. Tá? Nós temos que agir dentro das normas administrativas e, assim, nós estamos pautando a nossa atuação. Tá? Então, qualquer denúncia, se for formalizada perante a diretoria, vai ser dado esse encaminhamento. Então, encaminhamento de se abrir uma comissão de sindicância e, verificando-se necessidade, pode-se tomar medida cautelar, tá? Mas isso verificando-se a necessidade. Tá? Então, são essas as providências que nós podemos tomar. Luísa, você falou da insegurança de um modo geral, né? Nós temos, eu até posso passar para vocês, tem um telefone da DISEG, que é a segurança dos campi universitários, e eu tenho um telefone aqui da Praia Vermelha, eu vou depois recuperar esse telefone e passar para o corpo social, para que todos possam ter pelo menos um canal de acesso imediato, caso haja algum perigo. De resto, para o afastamento, ou para qualquer coisa que tenha a ver com algum tipo de punição, isso tem que ser feito da maneira como eu estou colocando, sempre respeitando. Tem coisas de segredo, inclusive, do processo, a gente tem que manter alguns tipos de procedimentos, sigilo, não segredo, sigilo. Tem que manter alguns tipos de procedimentos, a gente vai manter esse tipo de procedimento. Mas o que eu posso garantir é que, tendo denúncia, nós vamos abrir sempre um procedimento. Dependendo do conteúdo da denúncia, esse procedimento pode ser uma comissão de sindicância investigativa ou pode ser diretamente
um processo disciplinar ou encaminhamento. No caso de docente e técnico administrativo, é um encaminhamento quase que automático para a unidade correcional. Tá bem. É isso. Posso, então? Nossa, gente, um bando de pergunta importante, né? Acho que é fundamental a resposta institucional, né, da direção. Acho que sim, a organização estudantil é fundamental, inclusive para a autoproteção, né? Eu acho que esse foi um tema que mais apareceu nas perguntas, né? Como eu me faço para me sentir segura, como eu posso permanecer viva nesse espaço, né? Essa é a grande pergunta de todas nós, num espaço público, né? Não só na universidade, mas no espaço público como um todo. Não é à toa que a pauta da segurança pública é que mais define a eleição hoje em dia no Brasil, porque é pergunta de qualquer pessoa, né? O que fazer nesse estado de coisas. E aí eu quero fazer alguns apontamentos para ajudar a gente a pensar, inclusive, por que eu separo responsabilização de punitivismo, né? Aqui nesse caso, né? Eu acho que a primeira coisa, assim, é muito importante que tenham respostas institucionais. Eu acho que é muito importante que as mulheres organizadas, e todos os estudantes e professores, muito importante que os homens, né? E aí essa pergunta, né? Eu como homem cis branco, é fundamental que vocês estejam na linha de frente de toda essa luta. Primeiro porque vocês são os que mais podem estar, né? Com menos risco à vida de vocês. Acho que essa é a primeira coisa. Então, por favor, tomem um passo à frente e tenham coragem de fazer o trabalho que precisa ser feito, se vocês realmente se importam com a segurança, né? E eu acho que é muito importante falar que a gente precisa estabelecer práticas de autodefesa, gente, porque, assim, de fato, por mais que a direção tome a medida que, por exemplo, eu considero a mais correta, que é abrir o processo administrativo e expulsar as pessoas da universidade, digamos que essa é a medida máxima, né? Que no âmbito administrativo pode ser tomado, certo? Então, por mais que isso aconteça, a gente ainda não está segura, porque a pessoa pode entrar aqui e fazer o que ela quiser. Inclusive, pode gerar uma reação ainda mais violenta, porque a gente sabe que é nessa sociedade que a gente vive, que as pessoas têm acesso facilitado a armas, porque a gente teve um governo que liberou o porte de armas para um monte de gente que não tinha que ter porte de armas, né? A gente tem uma facilitação, né, da compra num mercado, né, ilícito, que a gente sabe que acontece. Então, a gente sabe que quem tem dinheiro e quem quer fazer, vai fazer, né? Então, assim, efetivamente, enquanto sociedade, que mecanismos sociais a gente consegue fazer para nos autodefender? E eu acho que o letramento é uma das práticas de autodefesa, inclusive, né? Porque é isso, né? O colega citou a Lei 10.639, a inefetividade. Eu também, meu companheiro também é professor da rede pública municipal, ele é professor de história numa escola do município. E a gente também tem medo, né? Todo mundo tem medo. O que acontece? É muito violento, é tudo muito violento, né? No dia a dia. Eu entendo o seu medo. Ao mesmo tempo, há uma desproporção nas formas de punição que essa sociedade tem, né? As pessoas, quando são pessoas brancas de classe média, né, ou das classes dominantes, que ocupam espaços em institutos de elite, como é esse aqui, né, o Instituto de Economia, essas pessoas não são punidas historicamente no Brasil, elas não são responsabilizadas. Essa pessoa, esse corpo, por mais que sofra o processo administrativo, que tenha o BO, que responda na justiça, que venha a ser condenado, depois de tudo isso, que vai demorar anos, né, depois de tudo isso acontecer, essa pessoa raramente fica presa. Raramente, porque a prisão não foi feita para essa pessoa. A prisão não foi feita para essa pessoa, ela não está estruturada no corpo. Ela não está estruturada para receber esse tipo de punição. Efetivamente, é esse o debate que precisa ser feito. Enquanto os teus alunos, na sala de aula na rede municipal, se não já passaram, vão passar pela prisão de alguma forma, em algum momento. E eu estou falando prisão também como socioeducativo, porque se tornou isso, né? É um sistema que a gente sabe que é um sistema punitivo, que não é um sistema educacional, né? E cada vez mais tem se transformado no sistema prisional, até mesmo porque os agentes do socioeducativo hoje pedem porte de arma, né? E é essa a principal reivindicação no socioeducativo brasileiro hoje, como se isso estivesse resolvendo, o Brasil ter se tornado a terceira maior população prisional do mundo, estivesse resolvendo, a gente não estava aqui discutindo, gente. Assim, simplesmente a sociedade está se tornando mais violenta. A gente encarcerou em massa de acho que foi de 2005 para cá, né? Tem uma escalada no encarceramento em massa, mas principalmente na década, né, dos 2010 para cá, né? A gente tem índices, se vocês forem olhar os dados, o encarceramento feminino aumentou mais de 500%. A gente tem índices de... A gente nunca aprendeu tanto, a gente nunca puniu tanto, mas quem que a gente está aprendendo e quem que a gente está punindo? Talvez essa que seja a pergunta que precisa ser feita. E por quais crimes a gente pune e a gente prende?
Né? Eu acho que se a gente não enfrentar essa discussão, e aí por isso que eu trouxe toda a discussão da raça e da escravização junto com a discussão do gênero. Porque há uns anos atrás, quando a gente teve a aprovação da Lei Maria da Penha, a gente teve esses embates. Eu era graduanda, né, eu acho ainda, no Faculdade de Direito, acho que quando começou o debate eu nem tinha entrado, tá? Mas eu lembro que quando eu estava na graduação, tinha muita discussão sobre a Lei Maria da Penha, inclusive na sua revisão. E a Lei Maria da Penha é uma grande conquista do movimento de mulheres, né, brasileiro, né, um avanço no sentido de ter uma efetividade na segurança. Você tem uma patrulha que vai te acompanhar, em tese, né, você vai ter uma unidade, uma delegacia para te atender, em tese também, né, porque a gente chega na delegacia, a gente é mais violentada do que atendida. Mas, enfim, enquanto a gente não pensar por que não consegue se efetivar a política, quais mecanismos institucionais e estruturais fazem com que uma delegacia dedicada ao atendimento das mulheres seja mais um espaço de violência com uma vítima do que um espaço de acolhimento, a gente não vai conseguir dar conta de ter uma resposta para amanhã, não vai surgir daí. E a resposta de pegar essa pessoa e encarcerar, ela não é socialmente factível, essa pessoa não é encarcerável desta forma. Se é que vocês estão entendendo o que eu estou colocando. E aí o nível de violência entre teus estudantes, né, é um nível muito... Eles estão sujeitos a uma violência muito mais absurda, e a vida deles está em risco cotidianamente só por serem moleques pretos. Só por serem pessoas de 12, 13 anos negras, as pessoas estão mais em risco do que nós aqui enquanto mulheres nesse lugar. E a gente sabe disso, mas o que a gente está fazendo sobre isso? Inclusive a própria escola como espaço de formação e de proteção dessas crianças, né? Porque tem o dever constitucional de agir e intervir no desenvolvimento dessas crianças. Então, esse equipamento público, essa escola, né? Como que ela está, de fato, servindo como espaço de proteção e de segurança para essas pessoas, né? E a gente vê o feminicídio e a misoginia e nos movimentos organizados, o movimento Red Pill, etc., de onde que ele vem, né? De que classe social e de que lugar que ele está concentrado, né? Não é necessariamente nessa camada da população. Então tem também algo acontecendo na sociedade como um todo que precisa ser vista, né? A gente precisa olhar para isso com uma visão de totalidade mesmo, senão a gente fica olhando para um lado e para o outro e não consegue ter resposta nem para um nem para outro. E é isso, é o professor que tem medo de dar aula lá, é a professora que tem medo de entrar em sala aqui, né? Então, como é que a gente lida com isso, né? E o que eu vejo é que há uma criminalização, né? E a gente usa esse termo no direito, na criminologia, muito desproporcional e seletiva com as crianças negras desde sempre, né? Que tem a ver com esse processo de emancipação e de formação social do Brasil, e que se a gente não enfrentar, a gente não vai dar conta de resolver o Red Pill também, porque o Red Pill é sobre isso, em última instância, né? Então, se a gente fala, né, a Yasmin coloca uma pergunta, como é que eu vejo essas mudanças sociais, né? Por que está muito mais explícito agora, né? A gente viveu a pandemia, a gente viveu Trump, né, 2 vezes, a gente viveu Bolsonaro, eu estou falando desses nomes porque são governos de extrema-direita que publicamente falam em matar pessoas de tal, né, ou qual etnia, ou publicamente falam sobre misoginia, abertamente. A gente tem o Trump envolvido no caso Epstein, né? Então, assim, o que significa? Um presidente do maior império do planeta, né? Pedófilo envolvido com abusos, né? E tá aí, tá na internet. E a gente está falando de uma geração que tem acesso a tudo isso. Que tem acesso a todos os detalhes do caso Epstein, mais do que nós aqui da nossa geração, que tem acesso direto aos massacres cotidianos que acontecem pela polícia, que banalizam a violência de uma forma absurda, né? O último massacre na Penha no Alemão, né? Se a gente estava vendo, a maioria da sociedade, né, estava vendo as coisas borradas no jornal no dia seguinte, os teus estudantes estavam com os vídeos, e tu sabe disso, né? Vídeos e fotos reais na mão, ampliando e olhando em detalhes os pedaços de corpos que a polícia deixou para trás, foi isso que aconteceu. E a gente está falando de pessoas de 11, 12 anos, de formação, que estão tendo acesso a esse grau de violência legitimado, produzido pelo Estado. Não é uma violência do indivíduo contra o outro, é o Estado perpetrando um grau de violência jamais visto, né? E a gente está falando isso, né? O caso da Palestina agora, se a gente olhar para as técnicas de tortura que estão sendo usadas contra bebês, a gente está falando disso, e que estão viralizando na internet. Tipo, talvez isso tenha mudado, né, de um momento para cá. Acho que tem uma superexposição e uma banalização das formas e das técnicas de tortura, né, de mutilação de corpos, etc., que a gente não tinha nesse grau de exposição e de difusão e de acesso tão fácil há pouco tempo atrás. Então, isso causa um grau de violência social muito maior.
E a gente está falando disso, assim, a gente está falando de uma falta de regulação completa. A gente não consegue regular dentro das nossas casas que as nossas crianças de 8 anos estão acessando. Né? Aí tem algumas escolas de elite que estão em movimentos do tipo desconecta, né? Não vamos, ninguém dar celular para criança até 16 anos, beleza, vai funcionar naquela bolha ali. Aí tem a lei do celular, que acho que foi um acerto, né? A gente tem que reconhecer os acertos também quando eles acontecem. Então as escolas públicas também, as crianças já não podem ficar com celular. Mas a gente tem que pensar qual é a responsabilidade do Estado, das instituições públicas nisso tudo, né? E como o Brasil, enquanto um país subimperialista e totalmente aliado, né, e submisso aos Estados Unidos, que está hoje, é o maior centro difusor disso tudo, né, com o Trump à frente, principalmente, mas em termos mercadológicos também, né, é onde se produz, é o mercado, né, é sobre isso. Então, assim, como que a gente lida com isso também, em termos de relação mesmo macro, né? E aí a gente está pensando o que a gente pensa sobre desenvolvimento, o que é macroeconomia, como é que a gente lida com isso, porque tem a ver com isso também. Né? E aí, fico pensando nesse mercado de donas de casa de luxo, né? Não é à toa que é de luxo, né? É isso, é um mundo do fetiche extremo, da mercadoria mesmo, do consumo, aliado com o modo cis, heteropatriarcal, racista, que estruturou as sociedades até hoje, mas numa forma nunca antes vista. E a gente vai continuar a cada vez mais. Se a gente não consegue, enquanto sociedade, né, agir enquanto sociedade, para causar mecanismos de pressão, né, de mudança estrutural que precisam vir de baixo, a gente vai ver cada vez mais formas nunca antes vistas de violência, gente. Assim, é a acumulação de violência. A gente tem que falar sobre isso. Rodadas de violência causam rodadas ainda maiores de violência. Não tem outro caminho. Então, eu sou muito cética do punitivismo por conta disso. E aí, vindo de uma tradição feminista negra, a gente precisa falar o quanto que os homens negros, né, são o principal alvo dessas políticas de Estado, historicamente. Tem a sua masculinidade ultrajada historicamente, porque é isso que o torna não humano. Então, tem uma diferença sobre a construção da masculinidade racializada, né, quando ela é negra e quando ela não é. Os homens brancos, né, que veem na masculinidade, no reforço da masculinidade, um modo de acesso e manutenção dos seus espaços de poder no dia a dia, no micro, é que a gente sequer percebe. Né? Tem um acobertamento, tem aquela coisa daquela piada misógina que você se acostuma a rir, porque está no grupo desde sempre, mas você não acha absurdo dentro de você, mas você acaba rindo porque está ali e você não vai causar confusão, né? Não é você que vai iniciar, não é você que vai levantar da mesa no Natal e ser o chato, né? Então, assim, é esse micro que precisa ser mudado, infelizmente. E eu não acho que a mudança micro, ela demora mais para ser vista, o impacto dela é muito maior. Porque a gente está falando de um constrangimento social, aqui agora. Se todo mundo se levanta aqui e fala não, tem um efeito muito maior do que uma norma que vai dizer que o cara não pode entrar aqui e ele vai arranjar a forma que ele quiser de entrar, porque ele vai. Entendeu? E se não tiver aqui dentro organização para quando ele entrar falar você não vai passar daqui, não funciona nada, entende? Então, acho que o direito ele precisa muito ser pensado nesses termos, assim, né? Enquanto, de fato, um direito material feito pelas pessoas. Porque se ele for pensado só como lei, como forma, como regulamento, ele vai continuar reproduzindo essas desigualdades estruturais, a gente vai continuar encarcerando meninos negros sistematicamente e vendo-os como o criminoso estuprador em potencial sistematicamente, apesar de não serem eles os principais, né, feminicidas nesses espaços que a gente circula, mas são eles do que a gente atravessa a rua, né? É isso, as pessoas atravessam a rua quando vê um menino negro, não atravessa a rua quando vê um homem branco bem vestido da Zona Sul, né? Ou os meninos lá do segundo Maitá, né? Sei lá, essa semana. Não é o alvo que as pessoas têm medo, seguram a bolsa, né? Que as mulheres ficam com medo de andar numa rua escura. Mas são eles os estupradores também, entende? Então, assim, é um pouco nesse lugar que talvez a gente tenha que fazer mais, assim. E é isso, pensar a Lei 10.639, pensar na sua ineficiência, é pensar também como que a gente se responsabilizou ou tem se responsabilizado coletivamente, cotidianamente, pela sua implementação, porque é sobre isso. Não é só sobre uma escola dar uma formação continuada para os professores, que entra ali, sabe? Tem uma dimensão social que precisa ser enfrentada. Então, eu acho que eu queria um pouco terminar com isso, talvez, assim, convocando vocês para que a gente conseguisse
de fato, pensar essas outras formas. Acho que a pergunta mais importante foi feita pelo colega lá atrás, né? Como eu, como homem branco cis, hétero, posso fazer para fazer alguma coisa, né? E eu acho que é muito importante que os homens brancos que estejam dentro dessa sala entendam que vocês não têm que agir por solidariedade, ou porque é o certo a se fazer, ou porque é eticamente o que deve ser feito. É sobre vocês, é sobre a subjugação da vida de vocês também. Porque quando está ruim para a mulher, quando está ruim para a pessoa negra, a sua condição de vida é rebaixada. Também, né? A gente está falando, a perspectiva da totalidade social mostra isso. Então, é um pouco sobre si também, né? Não é sobre ajudar o outro e ser uma ótima pessoa em solidariedade à mulher que está vulnerável. É sobre como você se constrói enquanto ser humano e quais acessos você tem por quais caminhos nessa sociedade. Porque enquanto vocês continuarem acessando certos caminhos mais fáceis, porque estão facilitados, eu não estou falando nem pela via do assédio, às vezes foi facilitado por uma pessoa que comete assédio sistematicamente. Você não cometeu nada, mas você está usufruindo disso de alguma forma, sem se levantar contra, sem dizer, com você eu não faço orientação, porque você é um professor que assedia. Por mais que você me abra espaço para uma bolsa em Londres, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, eu não vou usar dessa escada. Eu não vou usar dessa escada, eu vou usar outra. Eu não vejo isso acontecendo em nenhum lugar da academia. Eu vejo uma conveniência dos homens brancos com os outros homens brancos que são sabidamente pedófilos, estupradores, abusadores. Sabidamente. Todos os homens nos seus círculos sabem quem é o colega que faz, que não sei o quê, quem não é, e... é coisa disso, não sei o quê, ele mexe com isso, não mexe. Ele assedia a aluna na escola, ele fica com alunas no ensino médio, porque isso acontece pra caramba também. E o que os colegas estão fazendo? Então, quando a Maria Aparecida Bento fala do pacto narcísico da branquitude, quando ela fala de raça, ela está falando disso também. E eu acho que a gente precisa fazer uma analogia para a questão do gênero nesse lugar. Quando todo mundo for cúmplice, não vai mudar, não adianta. Vai chamar mais polícia, e mais polícia é mais genocídio da população negra, mais genocídio da população negra é mais capital da forma como ele existe e se reproduz. Os negros morrem mais, vão continuar morrendo mais, mas todo mundo está sujeito a tomar uma bala perdida a qualquer momento, porque a polícia confunde carros o tempo todo. Né? É um pouco sobre isso. Né? Não tem caminho por aí. Então, é um pouco nesse lugar. Assim. E no mais, vamos se letrar, vamos ler as feministas negras. Acho que é importante para isso. Quais práticas? O que as pessoas têm feito? Tem coletivos que estão fazendo alguma coisa no mundo todo. Tem gente que está fazendo de baixo, ideias inovadoras para lidar com isso, autodefesa coletiva, no mundo inteiro. Então, também buscar referências, tentar pensar formas no seu cotidiano de reação e de não mais aceitação é a coisa mais importante, né? Não basta não ser racista, não basta não ser misógino. Né? Tem que ser ativamente antirracista, tem que ser ativamente antimisógino, senão você vai continuar reproduzindo uma sociabilidade racista e misógina, mesmo que você ache que não está fazendo nada e que você está fazendo a sua parte. Então, é um pouco nesse lugar. Excelente, Raíza. Muitíssimo obrigada por ter aceito o nosso... Eu acho que foi uma decisão extremamente acertada ter aberto, né? Eu espero que isso daqui seja uma abertura interna aqui dentro do Instituto de Economia, né? Para que a gente siga com os nossos mecanismos coletivos e constantes aí de construção do quais vão ser os nossos caminhos, né? nessa construção coletiva feminista, antirracista, anti-homofóbica, né? Te agradeço de coração, muito obrigada. Imagina. Seguimos. E viva a Marga, Marga presente. Ai, gente.